E aí, galera, dando continuidade, vamos para mais uma? Você dispõe de duas esferas metálicas, então, ó, duas esferas metálicas, sempre para na vírgula, iguais inicialmente descarregada, montada sobre os pés isolantes. Então, ó, descarregada significa que ela está o quê? Neutra, montada sobre o pés isolante. Então, vamos fazer aqui o desenho? Então, ó, duas esferas carregadas. Então, desenhei aqui. Elas são iguais, então a gente finge que tá igual para poder parecer. Não tá igual o desenho, tá? Fala que os pés isolantes de um bastão de ebonite carregado negativamente. Então, ó, tem um bastãozinho aqui de ebonite que está descarregado negativamente. As operações de 1 a 4 seguintes podem ser colocadas numa ordem que descreva uma experiência em que as esferas sejam carregadas por indução. Então ele quer que essas esferas fiquem carregadas por indução. Então vamos ver? Primeiro, aproxima-se o bastão de uma das esferas. Beleza, então vamos pegar o bastão e ver o que acontece. Quando eu aproximo, o que vai acontecer com os elétrons? Os elétrons não vão ficar mais distante possível? Ok, então, legal. E essas esferas estão separadas. Se elas estão separadas, a gente tem que mudar aqui, ó. Elas estão separadas, beleza. Agora, coloque elas em contato. Então, ó, eu pego elas e ponho em contato. Quando eu ponho em contato, o que acontece? Os elétrons dessa esfera vão para outra. Então, eu posso apagar aqui os elétrons e como se eles tivessem passado tudo para outra esfera. Então, se os elétrons de uma esfera que estava neutra passou para outra, essa aqui ficaria o quê? Negativa e essa aqui positiva por enquanto. Só que ele cita na terceira que separa as esferas. Então, ó, separa as esferas e no quarto passo afasta o bastão. Qual é a opção que melhor ordena a operação? Então, pensa comigo, a gente seguiu essa ordem todinha, fez tudo isso. Isso aqui tá certo? Porque, ó, primeiro aproxima o bastão das esferas, ok. Coloca as esferas em contato, bacana. Separa as esferas, top, pode fazer isso também. E afasta o bastão, pode fazer isso também. E aí, vocês acham que tá certo? Pensa comigo, isso que eu fiz, deixou a ordem correta? Deixou certo. Uma ficaria positiva e outra ficaria negativa. Agora a gente vai ver se tem alternativa que segue essa ordem 1, 2, 3 e 4 ou se tem outro tipo de alternativa. 1, 2, ok, a gente falou que poderia ser. A4, afastei o bastão. Se eu afasto o bastão, primeiro, antes de separar ela, você concorda que os elétrons retornariam para a esfera? E depois que eu afasto elas, então elas voltariam a ficar neutra. Não poderia ser, então logo A1 não poderia ser. Se eu inverter as esferas, separar elas já estão separadas, eu separo mais ainda, e adiantar de alguma coisa? Não. 4, afastar o bastão. O bastão já nem está perto. Eu afasto ele. Vai mudar alguma coisa? Não. Então, não pode ser. Vamos para outra. Colocar as esferas em contato. Você concorda comigo que se eu botar elas em contato primeiro ou aproximar o bastão, isso não vai alterar em quase nada? Então, estaria ok. Então, eu posso realmente botar elas em contato. Depois chegar e aproximar o bastão. Boa, também pode acontecer isso. Agora, o terceiro passo. Separar as esferas, ou afastar o bastão, que é o que fala esse aqui, que é o quarto passo. Posso fazer isso? Não. Lembra que eu primeiro preciso separar elas para depois afastar o bastão. Que quando eu afasto o bastão, acontece o quê? Não tem como os elétrons retornar. Então, esse passo não poderia ser. Aqui teria que começar o quê? Com o terceiro. Certo? Então, não pode ser letra D. O quarto passo, certo, seria afastar o bastão por último. Seja nessa aqui ou seja naquela de aterramento, sempre tira o bastão por último.
certo? Então, a alternativa de letra E. Ok? Esse aqui teria que ser o passo, só pode ser esse? Não, professor, não precisa. Poderia seguir essa ordem, só que eles não botaram como alternativa, tá bom? Inverter o passo 1 e 2 não muda em nada a configuração na hora dessa operação. O que altera realmente é o terceiro e o quarto. Altera muito, na verdade. Beleza? Valeu!